Então, quando nós ouvimos a proposta do NUPRI, a princípio a primeira ideia que vem é da razão o tempo todo na escola, né? Razão, 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 olhar o lado certo, o lado errado e a gente definir dentre os conflitos, as questões. E para nossa surpresa, quando o NUPRI veio, nós vimos profissionais assim, totalmente engajadas com a emoção também, com o social. NUPRI chegou aqui na rede ano passado e o NUPRI chegou com essa proposta, né, de falar das relações e de tudo. E na hora que eles chegaram, fizeram reunião inicial, tudo, eu já senti aquela esperança. A princípio, assim, não tinha tanta demanda, mas com o passar do tempo, as demandas foram acontecendo, a gente falando assim, olha, ajuda a gente. Olha, como é que a gente pode, né, solucionar isso? Ó, a gente vai fazer uma reunião com o pai, vem aqui, fica aqui com a gente. E assim foi acontecendo. Nós nos sentimos mais seguras para recorrer ao NUPRI sempre que a gente precisa. Então, assim, foi maravilhoso a presença do NUPRI na escola. O NUPRI, no início que eu tive acesso para conhecer, eu de fato fiquei pensando que seria assim, mais um trabalho dentro da escola, né? Um projeto para que a escola desenvolvesse. E foi muito bom conhecer. E à medida que foram tendo as interações, que a gente vai tendo acesso ao conhecimento, as interações com a criança, com o que de fato acontece dentro do programa, eles se sentem como se a gente fosse uma rede. Então, tem eu que estou aqui na escola e eu tenho mais alguém para me apoiar e poder ajudá-los. Então, tem sido uma relação bem bacana. Os educadores já fazem muito, mas o NUPRI traz apoio externo, formação qualificada e continuidade. Ele sistematiza a escuta, a mediação e o diálogo, transformando a cultura escolar em algo mais empático e seguro. Aí na segunda-feira a gente chegou na aula, aí a gente tá fazendo uma peça De teatro. Aí a gente tava lá fazendo tudo, aí a gente já tava escrevendo. Não, eu não gosto de conversar sobre isso. Aí eles Eu prefiro que não fale. Eu prefiro que não fale. O que a gente está vendo? Isso já é um efeito do NUPRI também. Porque quando a gente começava a contar alguma coisa, por exemplo, eu chegava para a meninada me pedir essa ajuda que eles não estavam conseguindo resolver, já era um momento de ficar com raiva de novo, né? Sim. Já era um momento de brigar de novo. E agora, eles já conseguem falar, não, peraí, agora eu não dou conta, né, Davi? De falar disso agora, não, vamos parar aqui um pouquinho. E a gente consegue fazer esse respeito também, né? Dele nos respeitar, da gente respeitar esse momento dele também. Naquele momento, a gente está percebendo que os conflitos, essas situações, elas acontecem, né? No dia a dia. E a gente está conseguindo cada vez mais ter uma estratégia, um diálogo mais respeitoso, né?
Entender que às vezes a gente tem que dar uma pausa mesmo, voltar a falar disso depois, né, Bruno e Davi? Porque, por exemplo, tem situações que a gente não consegue resolver no mesmo dia, né? Tem horas que a gente precisa dar uma pausa mesmo, né? Tem coisas que às vezes a gente é muito sozinho, mas quando você sente que tem alguém ali pra, olha, vem cá, isso é legal. E isso trouxe um conforto muito grande para nós que somos da equipe gestora, porque na maioria das vezes o entendimento que tem é que nós temos que dominar tudo, né? E temos que resolver tudo. E o Nupri trouxe um amparo nesse sentido. Com a apresentação, eu já pude perceber que seria uma ferramenta a mais para ajudar a gente no trabalho, nesse dia a dia com os alunos, que realmente às vezes é bem difícil. A gente enfrenta vários desafios com os alunos, com as famílias, com os colegas de trabalho. Então a gente receber algo que vai impactar positivamente no dia a dia, eu acho que é muito importante. Nós fizemos um trabalho com o 4º ano, de um círculo de conversa, né? Onde eles puderam expressar mesmo os sentimentos deles, eles ficaram bem à vontade. Eu achei que foi, assim, muito legal. Tanto os professores quanto os alunos, eles tiveram liberdade de estar falando aquilo que incomoda, quais são as formas que a gente pode estar mudando essa prática nossa do dia a dia. Então eu achei, assim, que para a escola é um projeto, assim, brilhante. A gente precisa realmente disso. Eu tava triste, porque eu ficava muito agitado, fazia muita gracinha, xingava os colegas às vezes. Mas agora eu também não tô mais triste, porque eu já tenho vários amigos. Demorou até um pouquinho pra mim começar a praticar. Aí eu comecei a praticar, aí eu comecei a levar as conversas, mas para um lado de empatia, sem ficar muito nervosa, só olhando para mim, né, sendo meio que egoísta, eu comecei a olhar para o outro lado. E nisso começou os problemas se resolverem mais rápido, ter uma ótima conclusão, não ficar meio assim brigado, mas resolvido ao mesmo tempo. Foi muito bom. Eu acho que muda bastante a forma como eu lido os problemas, não só da escola, mas sim com os problemas pessoais também. De que não é só com a forma de ignorância e pode ser de uma forma calma também, que resolve da mesma forma ou talvez até melhor. Acho que ajuda muito, porque tem hora que a gente não sabe como resolver uma situação e a gente fica com medo de falar, de expressar. E aqui, mesmo sem você expressar, você já entende como você vai fazer com aquela situação, mesmo sem você perguntar a ninguém. E ajuda muito. Na sala, a última vez que a gente veio, melhorou já bastante coisa. Do menino que eu falei que da Chile, que parou, diminuiu bastante. E ajuda bastante também. Que a gente aprende a poder não olhar só para você, mas sim para os outros, de uma forma onde você reconhece que o outro tem uma história também, tem uma vivência, tem traumas, também é feliz. Enfim, você conhece o outro com a empatia. Eu acho que essa palavra definiria o Nupri. Bom, a chegada do Nupri na Oxino foi sensacional. E eles trouxeram uma proposta para a gente poder mediar os conflitos que a gente tinha na escola. Não só com relação às crianças, aos estudantes, mas também com relação aos funcionários. Então, dentro do que é o contexto escolar, nos dias de atendimentos, foram oportunizados que os funcionários em grupos participassem de um momento junto das equipes do Nupri que estavam presentes. E aí, considerando isso, eu tive um ganho de qualidade
não só para os funcionários, como também para os estudantes. A gente foi percebendo que ao longo do período, as violências, as discussões entre crianças e entre funcionários foram reduzindo. As pessoas passaram a ter um outro olhar diante de determinadas situações, passou a mudar a própria postura diante da situação. As pessoas começaram a procurar os melhores caminhos para resolver as situações. E aí a escola começou, o trabalho começou a fluir melhor. Eu acredito que todo mundo passou a ficar melhor. Se tornou um ambiente mais propício para o trabalho. A gente se descobriu, né? Se descobriu em entendimento, porque, igual eu falo com você, às vezes a pessoa tinha um problema e a gente achava que nem imaginava que ela tinha um problema, às vezes ela atuava dessa forma com a gente por um problema que teve. Então a gente começou a descobrir e se descobrir que equipe se trabalha assim. Um respeita o outro a partir do momento que um respeita o outro, a gente consegue trabalhar bem melhor. E a gente percebeu que depois dessas reuniões, a gente sentiu mais leve, a equipe ficou mais leve, mais interagida. Então assim, eu acho que o NUPRI é para interagir? Então para nós, foi uma interação completa. Todo mundo tem problema, mas o problema, quando você começa a conversar e interagir, você consegue resolver o problema, porque você vê o problema do outro, às vezes o seu não é tão difícil. Então o NUPRI deu essa up na nossa equipe de trabalho, porque ajudou a gente a se descobrir. A interação, o conhecimento e o entendimento, que eu acho que faz parte de um trabalho de equipe. Saber escutar, saber definir e saber respeitar, que é o que a gente tinha uma certa dificuldade, a gente conseguiu interagir isso. Isso nos proporcionou perfeitamente. Participar da formação de professores é fundamental para que a gente possa instaurar ou fomentar ainda mais a prática do diálogo na escola. Se a gente pensar nas instituições da cidade, quem mais dialoga já é a escola. O que a gente faz é fomentar um talento, né? Uma prática que a escola já faz, fornecendo ferramentas para que esse diálogo se potencialize ainda vez mais. As crianças não vão aprender essa lógica se os professores não trabalharem seriamente nela ou considerarem a melhor prática ao invés, né, dessa educação que tivemos, antiga, onde ela está baseada em vergonha, humilhação e culpa. Percebo o NUPRI como esse ponto, porque a gente, enquanto professor, a gente tem até onde que a gente pode ir, até onde que a gente dá conta, né? Porque a minha formação acadêmica é o pedagógico. Não que eu não vá interferir em outras coisas quando os alunos querem conversar, mas tem situações que eu, enquanto profissional, eu não dou conta. Então, o NUPRI veio para fazer isso, para preencher essas lacunas que a gente, enquanto pedagogo, a gente não dá conta. Então, o NUPRI é necessário, não só aqui na rede, mas em todas as redes também, eu acho que seria muito necessário, sabe? Até mesmo para nós, enquanto profissionais, nos colocar nesse lugar também, porque a gente reflete muito, sabe? Aí a gente, igual no meu caso, eu fiz o curso de mediação escolar. Então, o curso eu falo que era uma pancada todo dia, né? Por quê? Porque eu não estava só aprendendo a mediar com os outros. Primeiramente, eu tinha que mediar comigo. Primeiramente, eu tinha que resolver os meus conflitos. Então, quando a gente pensa no NUPRI, que é o Núcleo de Práticas Restaurativas Educacionais, eu estou pensando, em última instância, na mudança de cultura, na mudança comportamental dentro das escolas, dentro da comunidade escolar. Porque, historicamente, a escola ela desempenha um papel de opressão, ainda que simbólico, né? É um espaço onde regras devem ser obedecidas, onde existe uma hierarquia muito bem estruturada. E isso está incultado na nossa cultura há muito tempo, há séculos, né? A gente pode pensar até mesmo no panótipo, né? Quando a gente vê aquela ideia das pessoas estarem observando, vigiando o seu comportamento. Então, a escola ela traz muito essa lógica opressora. Então, quando eu trago o NUPRI, quando eu trago as práticas restaurativas para dentro das escolas, eu estou propondo uma ruptura com esse modelo tradicional e uma nova forma de se pensar a organização, uma nova forma de se pensar as relações que estão dentro dessa escola, as relações entre os estudantes, da família com a escola, da direção com a supervisão, da supervisão com os professores, a própria secretaria.
é a Secretaria Municipal que coordena tudo isso. Então, pensar o NUPRI é pensar numa mudança de paradigma no conceito de educação. É mais do que prevenir conflitos, é mais do que gerir de forma adequada conflitos que existam. É realmente pensar, eu estou modificando a estrutura, a cultura da educação. O Círculo de Construção de Paz, a gente pode dizer que é uma metodologia para viabilizar o diálogo. E por que o diálogo é importante no contexto escolar? Porque ele trabalha um pilar da educação do século XXI, que é o aprender a viver juntos, ou aprender a conviver. Existem 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e o aprender a conviver. E o Círculo de Construção de Paz é uma metodologia que ele trabalha o aprender a conviver. Eu vejo que tem falta. As escolas, elas não sabem muito bem como trabalhar essa aprendizagem da convivência. E o Círculo de Construção de Paz, ele traz uma metodologia que ele favorece essa aprendizagem. Então, por exemplo, os alunos, quando eles participam de um círculo, eles vão aprender que tem um momento deles falarem e tem um momento deles escutarem. Eles vão aprender que não é bom interromper o colega, que não é bom falar fora de hora, que é importante eles prestarem atenção para escutar o colega, que eles vão ter um momento dele falar e o colega vai estar escutando ele. Então são coisas básicas que às vezes a gente não aprende na família, ou às vezes a escola não trabalha, e o círculo ele permite esse aprendizado, ele trabalha esse aprendizado da convivência através disso. Para mim, o NUPRI trouxe um desenvolvimento pessoal gigantesco. Porque quando nós estamos em um círculo, o profissional está ali, o facilitador está ali, mas o ser humano Luciana não tem como ser deixado de fora. Então, quando eu fazia as minhas participações no círculo, eu estava ali inteira, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, os meus obstáculos da vida, em dias bons, em dias mais desafiadores. Então eu pude me colocar e me doar por inteira ao NUPRI. Fizemos uma pesquisa com os pais de alunos da rede pública de Nova Lima. Essa pesquisa revelou que mais de 70% gostariam de contar com uma mediadora entre a escola e o núcleo familiar. Olha, eu acho que Nova Lima ela tem uma grande tradição de sair à frente de grandes discussões em nível nacional. Nova Lima é uma cidade pioneira em vários aspectos e na educação não é diferente. Então eu fico muito honrado de ter sido um ator importante nessa discussão que coloca Nova Lima como uma cidade estratégica e que inclusive tem recebido secretários de outras regiões para que possam se espelhar nesse formato de combate à violência, preconceito, racismo, enfim, todas as formas de violência que possam acontecer no ambiente escolar. Existia um contexto aqui em Nova Lima, na época que eu era secretário municipal de educação, que estava vinculado ou envolvido com um sentimento de insegurança nas escolas, muito motivado por aqueles episódios de violência que aconteceram nos Estados Unidos. Eles costumam reverberar nas escolas dos municípios e dos estados brasileiros, né? Então a gente fez uma discussão muito ampla com diversos atores da Guarda Municipal, das polícias, das áreas de saúde, da área de psicologia, assistência social, com os educadores, e a gente chegou em várias conclusões de várias estratégias, mas uma estratégia era central na discussão da prevenção da violência nas escolas. Era a criação de uma cultura de paz, uma cultura de solução de conflitos internos, e a gente tinha percebido que aqueles casos que aconteceram, seja em nível internacional ou seja em nível nacional, de grandes tragédias escolares, eles aconteciam pela ausência de tratamento adequado de situações que pareciam simples no ambiente escolar. Então a gente chegou à conclusão de que a existência de um núcleo de mediação de conflitos era fundamental dentro dessa política estratégica de combate à violência nas escolas. E foi aí que a gente descobriu
o NUPRE, foi aí que a gente descobriu as estratégias e as ferramentas que foram postas à disposição das nossas escolas e o trabalho foi muito exitoso a partir daí. A educação hoje ela vive vários desafios, mas tem um desafio muito importante e esse desafio a gente tem que buscar ajuda. E se todo município tiver oportunidade de buscar, precisa buscar, que é a mediação de conflito, é a questão da justiça restaurativa, ou seja, mediar um conflito por meio de uma comunicação não violenta. Então essa mediação ela é importante tanto para os estudantes, professores e principalmente na relação família-escola. Por esse motivo a gente buscou o NUPRE. E que bom que o NUPRE está conosco desde o final de 2023. E esse ano a gente inova, esse ano de 2025, a gente inova ampliando o NUPRE também para as nossas escolas da educação infantil, ou seja, não estando somente na fundamental, mas a educação infantil também precisa desse acolhimento, esse profissionalismo que o NUPRE sempre trouxe. No momento da gravação, o NUPRE estava presente em 17 escolas. Hoje, já são 29 escolas impactadas. Convidamos pessoas que tiveram experiência com o NUPRE a resumirem em apenas uma palavra o que ele significa. E o resultado foi inspirador. Tranquilidade. Esperança. Competência. Gratidão. A palavra é gratidão. Conforto, gente. Me trouxe conforto. Divisor de águas. Eu tenho um antes e um depois das ações. O antes é conflitos, desentendimentos, e aí na hora que você tem o NUPRE presente, as pessoas passam a somar uma com a outra, passa a dar leves toques, deixa de ser fofoca e passa a ser um toque, passa a ser um apoio, passa a ser um suporte para o colega. Talvez seria a palavra alívio, porque eu posso contar com o NUPRE em mais um desafio que eu vivo dentro da escola. Em relação à competência, eu já disse o quanto é importante, é tanto que a gente ampliou para a educação infantil. Mas eu acho que o que define o NUPRE para a gente é um alívio em cuidar de nós, gestores, quem está ali na secretaria, mas cuidar da escola, quem está no chão da escola, cuidar ali da família e também dos profissionais da educação e os nossos estudantes, né? A nossa proposta é essa, trazer um novo olhar para as relações, um novo olhar para os conflitos, a forma de lidar com esses conflitos. Então eu vejo assim um potencial de transformação imenso. A gente percebe que eles conseguem resolver os seus próprios conflitos, né? O que não é, por mais que a gente ache que as crianças nascem com esse tipo de habilidade, a gente desenvolve essas habilidades. E muitas vezes são habilidades que passam despercebidas no dia a dia. Então elas precisam aprender a ter essa habilidade de resolver seus próprios conflitos, principalmente de se comunicar, né? A nossa comunicação enquanto sociedade não é uma comunicação picada. E quando a gente ensina isso para a criança, a gente está dizendo para ela assim, olha, para você resolver aquilo que você precisa, para você conseguir aquilo que você quer, você precisa dizer. E dizer para elas é muito grande, né? Porque elas dizem nos mínimos detalhes. A atuação do NUPRE com as famílias, ela é importante porque reforça a importância da parceria das famílias com a escola, né? Uma vez que tanto família quanto escola têm o mesmo objetivo no que diz respeito aos estudantes. Bem-estar do estudante, desenvolvimento. Então, o NUPRE vem para abrir e ampliar esse espaço, né, de diálogo, de mudança e de transformação. O NUPRE vem
para além de restaurar, para reforçar os vínculos. E na família, o vínculo, ele é fundamental. Trabalhar no NUPRI, para mim, é a concretização de um sonho. Eu, dentro da minha experiência mesmo de vida, de aperfeiçoamento da profissão, eu não sabia como, mas o que eu queria é estar exatamente onde estou. E nem fazia ideia disso anteriormente. Trabalhar com o ser humano e de uma forma tão vulnerável, além de proporcionar, né, com que eu me sinta mais humana, de estar tocando e possibilitando desse ser humano estar aberto, né, por completo ali para tentar resolver um conflito, também possibilita que nessa troca, né, as experiências, as emoções, os sentimentos, eles estejam também disponíveis ali, né, para serem explorados. Bom, falar sobre o NUPRI é falar de pessoas. É falar de pessoas que acreditam que pode fazer do presente o melhor para o amanhã. O município de Nova Lima acreditou que pode ensinar os futuros profissionais que ainda estão na escola a saberem lidar com gestão de conflitos. É cuidar de família, é acolher quem acolhe. Quantos educadores abraçam, quantos educadores escutam e precisam de ser abraçados e escutados. Falar sobre NUPRI é falar de escuta, escutar a necessidade de cada um envolvido. Eu, enquanto mãe, enquanto gestora, enquanto professora, não posso dizer que o NUPRI é sonho, porque sonho é ainda utopia. Eu posso dizer que o NUPRI é a esperança do projeto que deu certo. Deu certo o aprendizado de irmos para a escola, escutar a necessidade de cada família. Deu certo escutar cada educador. Deu certo lidar com o conflito de forma positiva. O que é lidar com o conflito de forma positiva? É a gente entender que o problema não é algo ruim. Ruim é nós não sabermos como lidar com aquele problema de forma adequada. Deu certo nós acreditarmos que é possível mudar a forma de se comunicar. Para eu ser escutado, eu não preciso de falar de forma violenta. Eu posso falar com uma linguagem que eu respeite o outro e que mesmo assim eu seja atendido. Falar sobre o NUPRI é acreditar que o município pode investir em práticas que funcionam, que servem não só na administração privada como na administração pública. O segredo do NUPRI, eu diria, além de motivação, além de preparo técnico, é a credibilidade. Acreditar num projeto que tem know-how, tem consistência e tem muito amor. O NUPRI se relaciona ao princípio do acesso à justiça de maneira muito orgânica e estreita, na medida em que ele resolve de maneira humanizada, de maneira dialógica, de maneira efetiva, todos os conflitos relacionados à vivência escolar nos municípios de Nova Lima, num aspecto bem abrangente, porque envolve conflito entre aluno com aluno, aluno com professor, professor com direção, direção com secretaria municipal e até a prefeitura, de maneira muito mais rápida e de maneira especializada, sem que se tenha que recorrer ao Poder Judiciário. Então, o NUPRI ele traz uma solução que é uma solução efetivamente pacificadora, e se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa a pacificação social, e que se adequa à nossa concepção da Universa de fazer o diagnóstico do conflito e trazer pelo método mais indicado uma solução adequada a esse conflito,
E o NUPRE é o exemplo claro de como isso funciona e funciona bem, porque a gente tem uma mescla de métodos ali utilizados: prática restaurativa, comunicação não violenta, negociação e mediação, especialmente, e esses métodos são usados para resolver esses conflitos em loco. E o resultado que a gente tem diagnosticado dessas intervenções é o melhor possível. O método ele é baseado numa atuação interdisciplinar com psicólogos, com assistentes sociais e com juristas, mas sempre com chapéu de facilitadores. É um método que privilegia o sigilo e, portanto, uma confiança naqueles atores envolvidos e o cuidado que se tem com as crianças que, em geral, estão envolvidas naquele conflito direta ou indiretamente, e que a Universa é pioneira em implementar nas escolas públicas.